Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por mais um dia nós estarmos aqui no nosso tratamento de Estera, que é a missionária Roberta Vaz. E hoje nós estamos no 10º dia. Só falta mais 2 dias, né, para nós terminarmos o nosso propósito de 12 dias. E ao longo desses 12 dias, o Senhor está trabalhando em nós. Às vezes você não está vendo com os olhos naturais, mas no mundo espiritual tem muita coisa que Deus está agindo, de dentro para fora. Você pode ter certeza que Deus está trabalhando, né? Se você se propôs no seu coração, se você fez o seu propósito, se você procurou cuidar mais da sua saúde, né? Em questão de exercício físico, alimentação, na busca espiritual, buscando ali, como Daniel, ele orava 3 vezes aos dias. Nós propomos nosso coração de estar orando também, buscando, tendo mais comunhão com Deus. E também na leitura da palavra, leitura da Bíblia, nós, né, falamos no livro de Esther, no livro de Daniel, para nós estarmos lendo. Então, se você está alimentando espiritualmente e fisicamente, também cuidando da sua pele, do seu corpo, né, procurando ali com os olhos, né, nós vimos o benefício dos olhos, o benefício dos ungüentos, né, se você está com algum tipo de alergia no corpo, se você está procurando cuidar, né? Desde o primeiro dia dessa campanha, eu estava com a unha do dedo do pé, ela estava ocada, eu já cortei ela no toco, já cortei aquela parte ocada, para que junto com esse processo já pudesse crescer, pudesse Deus já trabalhar nisso, a gente não pode conformar com as coisas às vezes que tá ruim no nosso corpo, às vezes tem alguma coisa, você vai conformando, você vai levando, não, mas tá bom, não, tem coisa que não tá bom e a gente precisa arrumar, a gente precisa de tomar atitude, né? Orar é bom, mas é oração, é orar e agir. Tem coisa que depende de nós, tem coisa que não é Deus que vai descer lá do céu e vai fazer por nós, porque depende de nós. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. Então, também estava com já tem muito tempo que eu tenho lutado contra umas alergias no corpo. E falando sobre unguento, na verdade, umas alergias que já passamos muitas coisas, elas vão e vêm. E aí já tem praticamente 100%, mas ainda tinha algumas delas e eu falei, não vou conformar com nada disso, nada. Eu quero que isso acabe totalmente. E eu encontrei um unguento, né? A gente está falando sobre unguento e eu também passei a usá-lo e eu tenho visto resultado. Então a gente tem que buscar a melhora para nós. O que que tem alguma coisa te incomodando? Às vezes você está com um dente, às vezes uma queda de cabelo, às vezes é alguma coisa, eu não sei o que, talvez uma anemia. Procura se alimentar melhor, aquilo que der para você fazer, que tiver no seu alcance, faça, né, conforme a sua força, faça com amor, né? Às vezes você pegou essa campanha no meio do caminho, essa campanha ela tá gravada, a gente postou no YouTube, você pode acompanhar todos os dias no YouTube, no canal do YouTube, que você vai poder estar participando. Mesmo que acabar a campanha, lá vai estar gravada, então você pode fazer outros dias, né? Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos dar continuidade ao nosso propósito aqui, de nós estarmos lendo a palavra e pedindo a Deus a direção, que o Espírito Santo vem falar conosco nessa hora, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai todo-poderoso, Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar, quero te exaltar, engrandecer teu santo nome. Quero aqui, Senhor, pedir perdão, Senhor, pelos nossos erros, nossas falhas, pelas nossas transgressões, aquilo que às vezes, Senhor, meu Deus, nós temos sido falho. Nós estamos aqui no processo, Pai, de preparação, de reconciliação e de correção. Que o Senhor venha fazer com que quais são os tipos de tratamento que nós precisamos passar. Qual que é o tratamento que o Senhor quer fazer em nós, Pai? Então, que o Senhor venha agora, Pai, em nome de Jesus, sobre nossas vidas, torna sensível nosso coração à sua voz, e que o Senhor, Pai, possa ministrar através dessa palavra no coração de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém?
Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, vamos continuar falando sobre Nabucodonosor aqui, ou as coisas que o Senhor permitiu que ele visse, né, para ele contemplar ali o poder de Deus. E hoje nós vamos falar sobre livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. Nós vamos ver esse grande livramento aqui, né, que Deus, às vezes, a gente pede para que o Senhor nos livre do perigo, mas às vezes o Senhor vai nos livrar no perigo, assim como livrou a Sadraque, Mesaque e Abednego de dentro dessa fornalha. Amém? Vamos ler aqui. Daniel, capítulo de número 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados e conselheiros de todos os oficiais das províncias, para que fizessem consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, irmãos, o rei Nabucodonosor, ele fez uma imagem muito grande e mandou que se juntasse ali todo o povo, né? Tanto os maiores quanto os menores estavam todos ali em pé, diante daquela estátua que ele tinha levantado. E no verso de número 4 diz assim: Nisto o arauto apregoava em alta voz, ordenava-se a vós outros os povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quaisquer que não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e toda a sorte de música. Se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, irmãos, aqui quando tocou aquela música, todo o povo ali, eles se prostraram, eles adoraram aquela imagem, né, que Nabucodonosor tinha levantado. E aí, o que aconteceu? No verso de número 8, fala assim: Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. E há alguns homens judeus que constituíssem sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A estes deuses não servem, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram estes homens perante o rei. Então o rei manda chamar eles para confirmar se era mesmo verdade que eles não tinham se prostrado ali diante daquela imagem. Aí eles confirmam que era verdade, né? E o rei fala assim, no verso número 15, agora, pois, estáis disposto, ele vai dar uma segunda chance. Ele vai falar assim, olha, talvez você não escutou, porque o rei sabia que eles eram homens valorosos e o rei também não queria jogar eles lá na fornalha de fogo. Aí o rei falou assim, não, vou dar mais uma chance, eu vou
né, anunciar de novo, e quando vocês escutarem, aí vocês vão, né, se prostrar. Aí no verso 15 fala assim, ó: agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então ele afronta Deus, aquele Deus que tinha dado para ele aquele sonho, que ele já tinha visto o poder de Deus, que Deus revelou coisas futuras para ele, e mesmo assim ele está afrontando Deus aqui. No verso 16, Sadraque, Mesaque e Abednego diz ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, se o Senhor fizer e se ele livrar, amém. Mas se Deus também não quiser livrar, amém. Eles vão continuar sendo fiel do mesmo jeito, né? Então, isso aqui é muito lindo, porque eles confiam em Deus, independente do livramento de Deus. Se Deus fizer ou se ele não fizer, eles vão continuar servindo a Deus, vão continuar sendo fiel a Deus. E essa é uma fé que nós devemos, né, imitar, como o apóstolo Paulo, né, fala: sede, pois, meus imitadores. Temos que procurar imitar essa fé de servir a Deus no sim e no não, né, nas nossas vidas. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então Nabucodonosor, ele se encheu de fúria, e ele mandou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que de costumes. Então, ordenou também, ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego e lançasse na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então, irmãos, o rei, ele levantou um dos seus maiores para estar ali lançando, né, os Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E esses homens, ao levá-los ali até para lançar eles lá de cima para baixo, eles foram mortos com o calor do fogo. Então o rei se espantou e levantou depressa e disse aos seus conselheiros: nós nos lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho de Deus. Mais uma vez, o rei Nabucodonosor, ele vê aqui o poder de Deus, ele vê aqui o livramento de Deus, porque ele está vendo que aqueles que foram lançados lá dentro da fornalha está andando ali livremente, como se ele estivesse passeando dentro do fogo. E ele viu que tinha mais um ali dentro. E esse quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa e falou e disse a Sadraque, Mesaque e Abednego: servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, prefeitos, governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele.
pois, não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, eu faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas seja feita em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que no momento, no calor da emoção, que Nabucodonosor, ele vê o poder de Deus, ele vê a manifestação, ele acredita. Quando Daniel revelou o seu sonho e mostrou para ele estava ali tão confuso, porque ele não lembrava nem o que era o sonho, mas ele ficou tão perturbado. E Daniel orou a Deus, Daniel buscou a Deus, Deus revelou o sonho, ele acreditou em Deus, ele honrou a Deus e honrou a Daniel também, levantando ele como governador. Aqui, Deus abençoa também, ele permite que Sadraque, Mesaque e Abednego seja lançado nessa fornalha, porque ele tinha um plano maior. Às vezes, nós somos lançados em situações tão difíceis que nós pensamos, será cadê Deus? Aonde que Ele está? Ele está ali também junto conosco, como esse quarto homem que estava dentro da fornalha. Às vezes Deus não vai te livrar da fornalha, mas Ele vai estar lá junto com você. E é para a glória do Senhor, é para Ele também te honrar, porque aqui diz que o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Além do rei reconhecer o poder de Deus, Deus também fez com que ele abençoasse aqueles que passaram por essa grande prova. Só que a gente vê que Nabucodonosor, ele reconhece a Deus no calor da emoção. Às vezes tem muitos de nós, né, que quando Deus faz as coisas, quando Deus opera um milagre na nossa vida, nós ficamos tão felizes, nós louvamos a Deus, né, de forma tão bonita, porque ele chega a fazer um decreto, ele faz um decreto que aquele que blasfemar contra Deus, né, será despedaçado, as suas casas vai ser feita em monturo, né, porque não há outro Deus que possa livrar como este. A gente pensa, nossa, que ele se converteu, ele não vai nem querer servir os deuses dele, porque ele fala que não há outro Deus. Ele renega todos os seus deuses ali, ele diz que não há outro Deus que possa livrar como este. E depois a gente vê que lá na frente, né, Nabucodonosor, ele se engrandece no poder dele mesmo e acaba rejeitando, né, rejeitando a Deus. Porque nós não podemos colocar nem nós e nem nada acima do poder de Deus, porque Deus é maior que tudo. Se não é Deus na nossa vida, nós não somos nada. Não somos nada, nós somos carnais, nós não somos imortais. E Nabucodonosor aqui, ele mesmo conhecendo e vendo com os olhos dele aqui o poder de Deus, a gente vai ver que ele vai, né, ele vai se deixar levar pelo seu poder e Deus vai permitir que ele passe ali 7 anos, né, num tratamento de correção. Eu gostaria já de falar um pouquinho sobre isso para que amanhã a gente pudesse estar finalizando, mas eu acredito que o áudio vai ficar muito longo se a gente for entrar nessa outra parte. Mas nós já estamos dando essa pincelada só para que amanhã a gente fale um pouco, tenha mais tempo, né? Então nós vimos isso, irmãos, que nós possamos olhar para nós. Será que nós estamos adorando a Deus só no momento das coisas boas que Ele faz para nós? Só quando nós vimos o poder dele, como Nabucodonosor? Será que depois a gente esquece e começa a se engrandecer e acha que tudo que a gente tem é porque eu fiz, é porque eu corri atrás, é porque a força do meu braço? Se não é Deus que dá saúde para nós, nós não conseguimos levantar nem da nossa cama. Se não é Ele que coloca nós de pé todo dia, quem somos nós?
Não somos ninguém se não for Deus na nossa vida. Então nós precisamos reconhecer o Senhor em todas as coisas que nós fizemos, porque é Deus que dá o trabalho, é Deus que dá a saúde, é Deus que te deu sua casa, sua família, o conforto, as suas vestes, tudo é Deus. É Deus que tem nos suprido, nos calçado e nos vestido. Nós precisamos reconhecer isso, reconhecer o favor de Deus em tudo. Né? Esther foi favorecida lá quando ela chegou lá naquele harém, quando o Hegai colocou os olhos nela, ela foi favorecida, porque no meio de tantas jovens, Hegai achou Esther. Então Deus mostrou Esther para ele. Ela foi favorecida por Deus em todo momento ali. Aquele homem, Hegai, que era eunuco do rei, ele já se apressou ali a trazer para ela os devidos alimentos, os ungüentos e os melhores aposentos ali do rei, e preparou para ela ali as 7 servas da casa do rei para estar servindo ela, para estar ali junto. Irmãos, Deus nos favorece todo dia. Ele tem enviado pessoas para estar andando conosco, para estar nos orientando, para estar nos guardando, para estar ajudando a gente, para estar nos fazendo prosperar. Como Deus fez que o rei prosperasse Sadraque. Às vezes você pensa assim, será como que as coisas acontecem na minha vida? Às vezes, muitas vezes, né, Deus faz as coisas acontecer depois de uma grande peleja. Se você está passando por luta, dá glória a Deus, porque vai chegar o momento da vitória. E quando chegar esse momento da vitória, Deus vai te fazer prosperar. A gente vê aqui todas as vezes que a gente vê as lutas, a gente vê o Senhor prosperar. A gente vê o Senhor engrandecer. Nós vimos a Daniel aqui, essa luta, ele já tinha um decreto de morte para todos os magos, né? E aí nós vimos que Daniel ora, que Daniel passa ali aquele estreito com Deus, ele clama pela vida dele, de todos aqueles outros ali, e Deus revela o sonho, e o rei o coloca como governador sobre toda a província ali. E ele, com o poder de governador, ele levanta ali seus amigos, porque ele não foi orar sozinho. Então a bênção não é só para nós, a bênção é para aqueles que caminham conosco. Então vamos, né, junto, caminhar junto, porque Deus tem bênção para nós. Amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai todo-poderoso, Pai querido, Pai amado, quero te louvar e engrandecer teu santo nome. Senhor, tem chegado muitos pedidos de oração. Pai, o Senhor conhece cada um deles. Eu te apresento cada vida, Senhor. Eu te apresento cada lar, cada família, cada pessoa, Senhor, meu Deus, que tem necessitado, Pai, de socorro, de força, de ânimo, que o Senhor levanta, que o Senhor motiva essa pessoa a continuar caminhando na caminhada do Senhor, na direção que o Senhor está apontando, Pai. Abra nosso entendimento e dá visão espiritual, Pai, que nós possamos ter discernimento das coisas, saber de que maneira nós devemos nos posicionar nesse tempo, Pai. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, e não só agora, mas para todos sempre. E todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.